Oi pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai dar continuidade nos nossos estudos sobre genética e vamos rever a primeira lei de Mendel. Gregor Mendel foi um monge austríaco que viveu no século XIX e foi um dos grandes estudiosos de genética da década de 1860. Ele foi considerado o pai da genética, pois realizou vários experimentos, e um desses experimentos foi com o cruzamento de plantas de ervilha da espécie Pisum sativum, em que ele observou a existência de fatores distintos, como esses 7 caracteres aí que vocês estão vendo: a posição e a cor da flor, a altura da planta, a textura e a cor da semente, a forma e a cor da vagem, certo? As conclusões de Mendel a respeito desse experimento contribuíram para a compreensão da hereditariedade dos caracteres e serviram de base para estudos de genética realizados posteriormente por outros cientistas. Mendel, ele estudou um caráter hereditário desses por vez, e ele optou por estudar ervilhas porque esses caráteres têm somente 2 possibilidades, ou seja, ou a posição da flor é axial ou era terminal, ou a cor da flor era branca ou púrpura, e assim sucessivamente. Não existiam características intermediárias, o que facilitavam os seus estudos. Além disso, essas plantas, elas germinavam, se reproduziam de forma muito rápida, o que facilitava os estudos e as observações de Mendel. O primeiro caráter hereditário estudado por Gregor Mendel, e que a gente vai dar foco aqui na nossa aula, é a cor da semente de ervilha. Gregor Mendel, ele foi fazendo reproduções dessas ervilhas até que ele obtivesse plantas puras que dessem somente ervilhas da cor verde e plantas puras que dessem somente ervilhas de cor amarela. A partir de então, Mendel cruzou essas plantas no que ele chamou de geração P. Então, Mendel foi lá e pegou grãos de pólen de flores da planta pura de ervilhas verdes e levou esse grão de pólen com pincel até flores da planta pura de ervilhas amarelas na parte feminina dessas flores. Assim, ocorria a fecundação dos gametas dessas diferentes plantas, davam origens a frutos e a sementes. E ele fez o contrário também. Levou grãos de pólen da planta pura amarela até a parte feminina das flores das plantas puras de ervilhas verdes, ocorrendo também a fecundação e a formação de frutos e, posteriormente, de sementes. Quando Mendel observou qual era a cor dessas ervilhas a partir desse cruzamento, Mendel percebeu que existia somente uma cor de ervilha, que era amarela. Então, todas as ervilhas desse cruzamento foram amarelas. Mendel, então, continuou seu experimento. Para isso, ele pegou essas ervilhas amarelas, originadas a partir da geração P, e fez a autopolinização dessas flores e, consequentemente, sua autofecundação. Ou seja, Mendel pegou grãos de pólen da flor dessas plantas amarelas da geração F1 e colocou na parte feminina dessas mesmas flores, fazendo a autopolinização e, consequentemente, a autofecundação, dando origem a frutos e sementes. Aí, quando o Mendel foi observar que cor que era as sementes dessa autofecundação, Mendel teve uma surpresa, porque as sementes eram amarelas e verdes, na proporção de, entre 4 sementes, 3 eram amarelas e 1 era verde. Mendel quis entender melhor o porquê desses resultados. Porque quando ele cruzava plantas puras verdes com plantas puras amarelas, ele obtinha somente sementes amarelas na geração F1. E por que quando ele fazia o cruzamento dessas plantas na geração F1, ele obteve a proporção de 3 amarelas
para uma verde na ação F2. Para entender melhor como isso aconteceu, nós vamos por partes. Então, primeiro nós vamos fazer o cruzamento agora dos genótipos dessas plantas puras verdes com as plantas puras amarelas para entender o porquê que só gerou plantas com sementes amarelas. Então, primeiro você tem que entender que as ervilhas, elas são formadas por células diploide, ou seja, elas têm dois conjuntos de cromossomo. Aí, lembra lá, quando você vai dar origem aos gametas, você divide esses conjuntos de cromossomo. Então, um gameta leva um conjunto de cromossomos, outro gameta leva outro conjunto de cromossomos. Por isso que a gente divide aqui azinho para um lado e azinho para o outro. O mesmo vai acontecer para as ervilhas puras amarelas. Preste atenção que o genótipo que determina a cor amarela, nesse caso aqui, são alelos dominantes, azão. Então, a cor amarela das ervilhas é determinada por um alelo dominante. Já a cor da ervilha verde é determinada por alelos recessivos, ok? Então, você divide aqui os alelos, porque metade vai para um gameta, a outra metade vai para outro. E aí você coloca na coluna os possíveis gametas da ervilha verde e na linha os possíveis gametas da ervilha amarela. Professora, posso fazer o contrário? Pode colocar da ervilha amarela na coluna e da ervilha verde na linha? Pode, não tem problema, não vai alterar seus resultados. Aí você começa a fazer os possíveis cruzamentos. Então, o possível gameta da ervilha verde, ele pode fecundar com o gameta azão da ervilha amarela, dando azão-azinho. A mesma coisa, o azinho da verde com o azão da amarela, dando azão-azinho. Aí você vai fazer o outro cruzamento. O outro possível gameta da ervilha verde com o gameta da ervilha amarela, azão-azinho. O outro possível gameta da ervilha amarela com esse gameta da ervilha verde, dando azão-azinho, certo? Professora, por que você escreve o A maiúsculo na frente? Porque o A maiúsculo, ele se refere a um alelo dominante. E a gente sempre escreve o alelo dominante na frente do alelo recessivo. Então, a partir desse cruzamento, você obteve 4 resultados. Azão-azinho, que aparece 4 vezes, certo? Se eu te perguntasse qual é o genótipo encontrado a partir do cruzamento de uma ervilha pura verde com uma ervilha pura amarela, o único genótipo possível é azão-azinho. E qual é o fenótipo possível desse cruzamento? Bom, professora, você falou que o alelo dominante determina a cor amarela de ervilha neste caso. Então, se todos os genótipos que eu obtive são iguais e são azão-azinho, e o alelo azão determina a cor amarela, então eu só vou ter ervilhas amarelas a partir desse cruzamento. É por isso que na geração F1, Mendel obteve somente ervilhas amarelas, ok? E se eu te pedisse para você calcular a porcentagem nos cruzamentos, como que você faria? Bom, você faz essa conta em 2 etapas. Primeiro você calcula a probabilidade e depois você calcula a porcentagem. Então você vai usar essa fórmula aí, P é igual a N vezes A dividido por N. E vai ser a probabilidade. N vezes A vai ser o que o exercício está querendo saber, certo? O tanto que o genótipo ou o fenótipo aparece lá no resultado que você obteve. E o N é o total de resultados que você tem, certo? Aí, quando você achar o valor de P, você pega o valor de P e multiplica por 100, e aí você encontra a porcentagem. Professora, eu não entendi, me dá um exemplo? Sim. Pega o cruzamento anterior que a gente acabou de fazer. Então, você fez o cruzamento e achou 4 resultados possíveis. Esse 4 é o seu N, certo? É o seu divisor. Aí, o exercício quer saber qual que é a porcentagem de genótipos azão-azinho. Então, primeiro, calcula a probabilidade. Você tem
4 azão azinho. Então, você coloca 4 dividido, qual foi o total de resultados que você obteve? 4 também. Então, 4 dividido por 4 dá 1. Então, a sua probabilidade é 1. Para achar a porcentagem, pega esse valor de 1 e multiplica por 100, ou seja, a porcentagem de azão azinho nesse cruzamento é de 100%. Bom, agora vamos para a segunda etapa do experimento de Mendel, que é da geração F1 para a geração F2. Lembre-se, Mendel pegou as ervilhas da geração F1 e fez a sua autofecundação e obteve de cada 4 ervilhas, 3 eram amarelas e uma era verde, ok? Então, Mendel, ele chegou à conclusão que se vai aparecer uma ervilha verde, então quer dizer que essas ervilhas da geração F1 são heterozigotas. Elas vão ser azão, azinho, certo? Então, elas podem gerar gametas azão e gametas azinho. Então, você vai fazer o cruzamento aqui entre essas ervilhas. O primeiro gameta vai ficar, a primeira combinação vai ficar azão, azão, depois azão, azinho, dando sequência azão, azinho e azinho, azinho, ok? Então, a partir desse cruzamento, você tem 4 resultados. Quais são os genótipos que você obteve a partir desse cruzamento? Bom, olha aí, você obteve 3 genótipos diferentes. Um genótipo azão, azão, um genótipo azão, azinho, quer dizer, 2 genótipos iguais azão, azinho, e um genótipo azinho, azinho, ok? Se eu te perguntasse quais são os fenótipos encontrados a partir desse cruzamento? Bom, você já sabe que o alelo azão, neste caso, determina a cor amarela. O alelo azão, ele está em homozigoto dominante, azão, azão, então você já tem uma ervilha amarela aí. E ele aparece 2 vezes como heterozigoto, azão, azinho, então você tem mais 2 ervilhas amarelas. Então, a partir desse cruzamento, você tem 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde, azinho, azinho, ok? Ok, e se eu quisesse calcular a porcentagem dos genótipos desse cruzamento, como que eu faço para fazer essas contas? Primeiro, você deve ir por partes, vai genótipo por genótipo. Vamos começar com o genótipo azão, azão, certo? Olha ali nos seus resultados, quantas vezes ele aparece? Uma vez num total de 4 resultados que você obteve. Então, divide 1 por 4, que dá 0,25. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100 e você vai obter o resultado de 25%. O genótipo azão, azinho, ele aparece 2 vezes num total de 4 possibilidades. Então, 2 dividido por 4. O seu P vai ser 0,5. Multiplica por 100, a porcentagem deste genótipo azão, azinho é de 50%. O genótipo azinho, azinho, ele aparece uma vez num total de 4 possibilidades, 1 dividido por 4, que dá 0,25. Para transformar para porcentagem, multiplica por 100, você vai obter o resultado de 25%, ok? Mas e se eu, ao invés de querer calcular a porcentagem dos genótipos, eu quiser calcular a porcentagem dos fenótipos desse cruzamento? Ou seja, qual a porcentagem de sementes amarelas e a porcentagem de sementes verdes? Eu já te falei que quem determina a cor amarela é o alelo dominante azão. Quantas vezes ele aparece aí? 3 vezes. Ele aparece no genótipo azão, 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 azinho e azão, azinho de novo. Então, ele aparece 3 vezes num total de 4 possibilidades. Então, você vai ter 3 dividido por 4, que vai dar 0,75. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100. Você tem que a porcentagem do fenótipo amarelo neste cruzamento é de 75%. E o fenótipo verde? Bom, para ser verde, é quando aparece 2 alelos recessivos, ou seja, homozigoto recessivo. Só existe um caso num total de 4 possibilidades.
Então, fica 1 dividido por 4, que dá 0,25. Multiplica por 100 e você chega no resultado de 25%, ok? Pessoal, eu espero que tenha ficado mais claro essa questão de cruzamento e das contas, como que você faz para achar a porcentagem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp, que eu esclareço as dúvidas de vocês, ok? Não deixem de fazer os exercícios para tentar entender melhor essa matéria. Abraços e bons estudos!